Bom dia, presidente Marisol, colegas vereadores, colegas vereadoras, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, TV Câmara, minha amiga Cleciane, Geraldo, representando aqui o Virvi. Então, temos falado muito de saúde ultimamente nesse plenário, né? Porque, de fato, é um setor que clama de políticas públicas. É um setor que clama de políticas públicas, de investimentos, e, quando isso não acontece, a população sofre. Eu conversei várias vezes com a diretora Cleciane ao longo desse tempo, também com a diretora Lara, do Hospital Pompeia, em razão das decisões que aquele hospital tomou. E fomos a Brasília, inclusive, buscar recursos para outras áreas do Virvi. Tive lá conhecendo o espaço que vai abrigar o setor do materno-infantil, que também é coroado pela competência que o Virvi tem no atendimento das pessoas. Então, nós teremos esse setor atendido por uma instituição séria e comprometida com a história da nossa cidade. Agora, vereadora Gladys, eu quero dizer que a minha preocupação aqui é em razão da competência e do tempo. Nós tínhamos o Hospital Pompeia que acenava há tempos que deixaria de atender o setor materno-infantil. Nós estamos falando isso, né, nos idos do início de 2023. O Virvi, pela metade do ano de 23, apresentou uma carta de intenções, né? O documento, não sei se é exatamente esse o nome, mas se dispondo a dar conta do setor materno-infantil. No final do ano, a gestão municipal assinou, né? Ou seja, chamou o Virvi, concretizou isso e fez aquele tampão com uma empresa de fora para permanecer no espaço do Pompeia. Eu acompanhei a fala da Cleciane, dos representantes do Virvi, falando do tempo para que o setor materno-infantil tivesse pronto. E aí, vereador Renato, o senhor que é o decano dessa Câmara de Vereadores, vereador que já foi presidente da Comissão de Saúde. Nós estamos... Eu lembro que o Virvi falava em 6 meses. 6 meses. Para dar conta de ter as obras concluídas, etc, etc. Aquela empresa que assumiu de forma tampão, vocês lembram, né? Nós ficamos nos primeiros dias de janeiro desassistidos. O risco, inclusive, é iminente de ter um problema no atendimento das pessoas. E aí nós estamos às vésperas de maio de 2024, e a obra no Virvi não começou. E o problema da obra do Virvi não ter começado, vereador Fantinel, não é problema do Virvi. Demos, como diria o meu amigo saudoso, Dom Paulo Moreto, nosso bispo aqui, né? Demos graça que o Virvi assumiu. Porque se o Virvi não tivesse assumido, ou se agora o Virvi dizer eu não quero mais, o que nós vamos fazer? As mães vão ganhar o filho em Farroupilha, em Flores da Cunha? Então, gente, a minha colocação é essa. Nós temos um problema tácito de incompetência da secretária municipal de saúde. Eu espero que a incompetência seja dela, não seja do prefeito. A secretária municipal de saúde é incompetente. Porque eu pergunto, o dinheiro do governo do estado não veio. Bom, nós não respondemos pelo governo do estado, o prefeito responde pelo município. Mas se essa decisão se avizinhava e poderia ter sido tomada em junho de 2023, o Virvi, com a burocracia do estado, etc, etc, já teria recebido o recurso, as coisas teriam andado e nós não estaríamos na iminência de ter que comprar vaga para as mães ganharem os seus bebês. Vereador Rafael, pela informação que eu tenho, o Pompeia não vai ampliar o prazo para o materno-infantil continuar lá. Tá? E daí eu pergunto, a obra vai ficar pronta em 1 mês e meio?
Então, é uma reflexão para a gente fazer. Eu não sei o que acontece, que alguns secretários com incompetência, com reclamação, não saem. Mas, enfim, é o preço que o gestor vai pagar depois, agora, espero que na época da eleição. Eu não estou nem discutindo. E entrar no tema agora do 1 milhão, é lógico, nós vamos votar favorável. Agora, eu quero ponderar que, nesse caso, a incompetência não é da entidade que está assumindo, e demos graças a ela, mas da gestão que demorou, que foi morosa para tomar essa decisão, e agora nós estamos na iminência, mais uma vez, de ter que achar outro tampão para atender esse setor. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Cadóri.